Manda aí, Leandro. Ó, o bombeiro diário, ele mandou uma pergunta provocativa aqui, tá? Ele falou aqui o seguinte: boa noite. Eu queria saber por que eles passam pano pra tudo que o Lula faz. Aí, ó, Peteoro. Meteoro. Vai lá, Peteoro. Pô, eu tava falando aqui agora. Pô, sei lá, que problema nós vamos achar aqui? Quer falar mal do PT? O que você tem aí pra Vai falar lá. mal do PT? Vamos lá, pega tudo Arcabouço. que tem aí, vamos lá. Ué, pra mim é aquilo que eu tava dizendo. Eu acho que o PT é muito suave com os militares. Tá, outra coisa. Toda vez que eu reclamo disso, alguém aí vai me dizer assim, mas Álvaro, eles estão trabalhando nos bastidores, as declarações Não acho. públicas têm que ser O Múcio, moderadas. vamos falar do Múcio? O Múcio tinha que estar fora do governo faz tempo, pra mim. Por quê? Vai lá. Você está pedindo para um presidente da República afastar um ministro. Vamos lá. Que é milico. Porque ele é amigo dos milicos, você acha? Ele é amigo dos muito, milicos. muito amigo dos milicos, se dava bem com o Bolsonaro e fica, sabe, essa coisa, não, mas vamos deixar porque é interlocução, pra conversar com os meninos. Muita conversa. E o Lula com tem dedo militar. podre para ministro do Supremo. Ai, é verdade também. Zanin. Vamos falar do Zanin? E... Completamente equivocada. O que ele escolheu? Cara, não sei. Às vezes eu acho que ele fez alguma promessa pro Zanin. Falou, Zanin, né? Se tudo der certo aí eu te indico pro STF. E daí ele Tem que cumpriu. Às vezes eu acho que é isso. Porque não é possível. Mas vocês têm vídeo criticando o PT. Pô, a gente tem um documentário enorme com a história inteira do Mensalão, cara. Ah, é verdade. Assistam lá. Entende? Assiste lá, procura lá, Meteoro Brasil, a história do Mensalão. Tem outro com a história do PT Aliás, também, que indiquem também outros não é vídeos aí que vocês elogioso. acham. Hã? Que também não é exatamente elogioso, entendeu? Tá. Tem um lá sobre a história do PT. Que e tal. vídeo vocês acham legal, assim, que vocês perderam um bom tempo, que foi pra indicar pro pessoal? O que Comece que por você aqui, Ai, sabe? tem tanto Tipo, vídeo. comece por aqui. Nossa. Esse que você falou. Eu acho que Eu Pô, se fosse procuraria pensar na por esse história. chamado Polarização Política Era sobre isso o que eu tava contexto de pensando. 2018. Esse é um Boa. vídeo... tem um do Deu trabalho? Collor também que fala você foi enganado, alguma coisa Você assim. foi Eu gosto enganado, muito é, desse Que é também. sobre o Collor? É sobre presidentes que mentiram. Tá. E eu acho que a história está focada mais... O livro Sim. original é sobre isso, mas o vídeo é sobre o Collor. Tem esses Eu dois. gosto do Banestado também. Tem um Acho especial legal sobre o Banestado e tem uma série chamada Jogado no Brasil, que é a história da chegada dos videogames no Brasil, né? Pô, Que é uma abordagem interessante você pensar. A história do videogame é contada por um viés e por uma ótica que não é exatamente a nossa, né? E é diferente. Quando você jogava na Normalmente, locadora e tal, né? E o vídeo conta isso. Assim. eu comecei com o telejogo, não é nem da época de vocês, né? Telejogo. Não, Lembra? como- Era Pong, né? É bom. É, não, tinha Pong. 3 jogos, eu acho, ou 5. Variações Telejogo do Pong. 2 eu tive. Cara, eu não, é da sua época? É da minha época. Telejogo 2, né? É. Eram 10 jogos. Tinha bastante jogo. Tinha É. hockey, O primeiro futebol, saiu. tênis, Philips. paredão. Isso. Philips, O primeiro saiu só com essa barrinha e uma bolinha, o Que é primeiro. o Pong que É. ele falou, É né? que é o Pong, aí depois os veio o dois já tinha um telejogo. monte. Mas é tudo a variação da mesma coisa. Enfim, Não, a a gente história começou com no a Brasil é Atari, né? diferente, né? Nos anos 80 pirateava-se os consoles e tal, copiava-se o chipset dos gringos e tal. Então tem histórias bem interessantes assim, então, nesse documentário. Você assistiu o né? filme do Tetris? Qual? Peraí. O do... que lançaram agora, do Tetris. Ah, não, Não, pera, tô não é sabendo, esse. não. Eu tava pensando Tava no pensando Game no Story. documentário. Não, É, o filme não, mesmo. outra coisa. Não. Ficção. Baseado na história real, né? A história é sensacional. A história né? do Aliás, Tetris é essa é muito uma boa. história importante. Aí o pessoal estava discutindo política sobre privatização, né? É. Porque o Tetris foi desenvolvido, creio que se chama Elorg, a empresa pública Pode russa. ser. Que era uma empresa de tecnologia. E tem muita disputa pela propriedade do jogo, porque foi desenvolvido por um cara no tempo de descanso dele, mas dentro da estrutura da empresa Estatal. pública. E aí a briga pelo jogo continua, a União Soviética cai, a Elorg vira uma empresa privada e o diretor da Elorg, no período do desenvolvimento do Tetris, quando a empresa era estatal, vira o dono da Elorg. Então, quando a empresa pública é Essa parte privatizada, não mostra no filme. o diretor, na Cara, época, vira o proprietário. E O acho que proprietário. esse é um alerta Que assim, doideira. sobre o que foram as privatizações naquele contexto, porque você pegou o burocrata que sabotou a estrutura do Estado e levou a estatal com ele. É. Né?
No fundo, isso acontece. O Jean Paul Prates, que hoje é presidente da Petrobras, estava lá com a gente um dia e estava contando que ele estava prestou muito serviço, trabalhou lá nessa época, na virada, né, da União Soviética para a atual Rússia, e percebeu uma desarticulação do sistema de transporte coletivo. Em dado momento lá, a coisa ficou tão bagunçada, que cada motorista tinha seu ônibus e fazia sua rota do jeito que acabou o transporte público, o ônibus ficou na mão do camarada, ele vai para onde ele quer, foda-se. Até resolver tudo lá, ficou Moscou com um ônibus aleatório. O Jean Paul conta essa história, cara. É doideira. Que doideira. Então tem essas coisas, né? Isso é importante para pensar sobre privatização. Esses casos caricaturais dizem muito, né? E para pensar na produção estatal Mas quero também. ver eu não vi esse da história do videogame no Brasil, quero ver. Muitas vezes as pessoas falam, não, porque a tecnologia ela só vem através da competição e da iniciativa privada, e a gente ignora a quantidade de coisas que foram produzidas num contexto estatal. Porque muitas vezes não há interesse em incentivar determinados tipos de pesquisa. Porque não são lucrativos. Exatamente, porque não são lucrativos. Tem o livro lá, acho que é Mariana Mazzucato o nome é verdade. da autora. Esqueci. Sobre o Estado como um agente de inovação, ao invés de bloqueador da inovação. Aí o exemplo é o smartphone, né? Sempre usam, né? Porra, a Apple faz o telefone. E o Estado norte-americano inova no quê? Todas as tecnologias que estão no nosso telefone, todas mesmo, foram desenvolvidas dentro do espaço público. Ou na academia, ou no Ministério da Defesa. O que o Steve Jobs, ou sei lá quem faz? Né? É embalar essas tecnologias no mesmo produto. Tem mérito, tá? Tem mérito. Claro. Tem mérito. Mas as tecnologias foram desenvolvidas com pesquisa paga com dinheiro público. Com dinheiro do contribuinte. A ou seja, internet. O Estado pode e deve ser um agente de inovação. Quando a gente cristaliza na nossa mente a caricatura de que é o contrário, que interesses a gente está defendendo? A indústria farmacêutica não tem muito interesse em acabar com certas doenças, vamos falar a verdade. O Estado talvez teria para economizar. Se você for pensar por essa lógica, claro, eu não tenho prova nenhuma disso, mas pensando por essa lógica faz sentido. Aliás, tem uma série nova no Netflix, muito boa, sobre a epidemia. Dos opioides. Eu vi, não assisti ainda. Qual que é essa? E o nome, vê aí, por favor, Lene. É de um velhinho lá que combate os opioides na vizinhança dele? Não. É a história do cara que transformou isso num sucesso de vendas e viciou a galera. É o cara do Curtindo a Vida Doidado lá, Matthew Broderick. É mesmo? Ele é o dono. É o Império da Dor? Isso aí. Isso. Muito legal, muito legal. Vou pra ver. entender.